Bom dia, né? Então, vamos retomar um assunto que eu estava falando na terça passada, em relação aos testes imunocromatográficos. E aí eu estava falando sobre os testes de beta-HCG, tá? Desses testes de beta-HCG, nós temos dois tipos de testes que são utilizados na rotina laboratorial. Um desses testes é justamente a imunocromatografia, um teste rápido para beta-HCG, a fitinha, em que você vai mergulhar essa fitinha numa amostra, pode ser amostra de urina ou amostra de soro, e aí você vai verificar, dentro de um tempo de 15 minutos no máximo, se realmente a pessoa ela apresenta a fração beta do hormônio. E se ela tiver essa fração beta, vai dar um resultado positivo. Então, o único detalhe ou o único ponto em que precisamos nos atentar em relação a esse teste é a questão da sensibilidade. O que eu quero dizer em relação à questão da sensibilidade? Em relação à sensibilidade, é o quanto que o teste ele consegue realmente, de fato, detectar. Isto é, isso varia muito de fisiologia para fisiologia, de pessoa a pessoa. O teste ele tem um ponto específico que ele consegue detectar a presença dessa fração beta. Abaixo desse ponto, ele não consegue detectar, que é o que está dizendo aqui, coloquei a questão da sensibilidade, 25 a 50 unidades por ml. Se a pessoa que vai realizar esse teste, ela estiver com a quantidade de hormônio abaixo do nível de detecção do teste, ele vai dar um resultado negativo. Então, quando a gente realiza esse teste, por mais que ele dê um resultado negativo, precisamos observar que esse resultado, ele está me dizendo que naquele momento pode ser negativo, nesse momento pode ser em que a pessoa que realizou esse teste, a quantidade de hormônio está abaixo da capacidade de detecção da fita. Então, seria interessante, ou até mesmo prudente, repetir esse teste 2 ou 3 semanas após para saber se realmente ele vai dar um resultado negativo. Que é o que acontece na maioria dos casos, certo? Em que a pessoa chega no laboratório, faz o resultado, dá esse resultado negativo e passa algum tempo depois, reclama porque o laboratório ele não executou o teste correto, porque na verdade a pessoa estava grávida. Na verdade, é porque nós temos esse pequeno detalhe em que precisamos sempre nos atentar em relação à questão da sensibilidade desse teste, certo? Então, quando eu falo que a sensibilidade, precisamos sempre observar ou relembrar alguns detalhes em relação aos hormônios da gravidez. Então, no início da gestação, para se manter essa gestação, pelo menos até próximo dos 3 meses, o HCG, o hormônio da gonadotrofina coriônica, ela que vai manter essa gestação no primeiro trimestre. Então, tanto que no primeiro trimestre, a quantidade desse hormônio, ele atinge picos relativamente altos. E tem também algumas associações em que pessoas ou mulheres que apresentam um HCG muito elevado, pode ser que não seja uma única gestação, né? Pode ser que haja uma gestação gemelar. Então, tem esse tipo de relação com a quantidade desse hormônio quando a gente trabalha com HCG. E após esses 3 meses, esse hormônio ele decai de forma muito brusca, mas é porque nós temos outros hormônios já para manter essa gestação, que são o estrogênio e a progesterona. Tá? Então, o HCG ele é muito bom para a gente fazer um acompanhamento inicial da gestação, para saber se realmente a quantidade está sendo suficiente, se a pessoa está produzindo ou sintetizando esse hormônio para que o teste ele possa realmente detectar a presença deste hormônio. No caso, a fração beta do hormônio. Eu estava até pesquisando, lendo algumas coisas sobre esse hormônio, na verdade, sobre a aplicação do teste em si, e algo que me chamou a atenção é que os testes disponíveis no mercado para o HCG, eles são bem variáveis. A maioria utiliza
como ponto específico para poder determinar se tem ou não esse hormônio é a fração beta. Só que a fração beta, dependendo do laboratório, dependendo do kit, da empresa em si que está fornecendo esse teste, pode acontecer de ter variações entre a detecção dessa fração beta. Então, tem uma variação muito grande em relação não só aos testes imunocromatográficos, mas também aos testes mais sensíveis para que realmente possa detectar a presença desse hormônio. E fica difícil padronizar uma técnica. Eu vou utilizar esta técnica em si para poder detectar o hormônio. Na verdade, não dá para utilizar não dá para padronizar a técnica para o HCG. Então, a gente tem que sempre levar em consideração o fabricante que nós estamos utilizando e também os valores de referência que são ditos por esses fabricantes, para a gente poder ter uma base do que podemos utilizar como resultado positivo e como resultado negativo. E aí eu estou falando sobre o teste qualitativo. Qualitativo é que ele vai dar um resultado positivo ou negativo. Em alguns outros casos, além do qualitativo, nós temos também o beta quantitativo, que ele vai te dizer quanto tem realmente desse HCG. E em várias situações, esse beta quantitativo, ele acaba sendo muito importante para justamente fazer o acompanhamento da gravidez, principalmente nesse início, no primeiro trimestre das mulheres. Então, ele é indicado, por exemplo, para fazer justamente acompanhamento nos primeiros 15 dias, nos primeiros 30 dias pós-concepção, em casos em que a fertilização in vitro é crucial para poder justamente acompanhar essa evolução, para saber se realmente houve ou não a anidação, né? Então, o teste quantitativo, ele acaba sendo crucial para a gente poder fazer esse tipo de acompanhamento. E aí que eu falei sobre, ainda há pouco, em relação ao qualitativo, que nós temos pequenas diferenças, apesar deles utilizarem a mesma base para poder fazer a leitura do teste, no quantitativo também tem esses problemas, porque como as empresas utilizam a fração beta e não é a fração beta inteira, pode ser uma parte dessa fração beta, então há uma variação em relação a esses testes, uma variação em relação à utilização desses testes. Não há uma padronização específica, vou utilizar esse mesmo teste em qualquer lugar do mundo, ele vai me dar o mesmo resultado. Então, eu tenho essas diferenças e aí eu preciso levar em consideração justamente esses detalhes. Então, em que ponto ou em que momento a gente vai poder estar utilizando esse teste especificamente? Então, eu tenho muito específico, que é para a gravidez, fazer esse acompanhamento no primeiro trimestre, mas também foi associado em que esse beta-HCG quantitativo ele pode estar relacionado com alguns tipos de distúrbios relacionados à gravidez, como a gravidez molar, as trissomias, aneuploidias, que podem justamente e vão, para falar a verdade, alterar a quantidade desse beta-HCG, que ele pode ficar numa quantidade muito elevada ou então numa quantidade muito baixa. E isso pode nos levar a esse tipo de investigação. E muitos ou poucos não sabem, mas o beta-HCG, tanto quantitativo quanto qualitativo, a gente utiliza mais o quantitativo, ele é muito utilizado como marcador tumoral. Tanto faz para homens quanto para mulheres. Então, quando a gente realiza o beta-HCG quantitativo como marcador tumoral, aqui nós estamos tentando identificar se aquela pessoa, por algum motivo, ela está começando a alterar ou elevar a produção desse hormônio especificamente. Justamente, esse hormônio está relacionado com alterações na parte da mulher, na parte ovariana, ou no homem, ali na parte seminal. Então, são essas particularidades em relação ao beta-HCG quantitativo que o difere do qualitativo. E ambos são aplicados na área laboratorial. Só que a grande maioria dos laboratórios, eu digo a grande maioria são os laboratórios pequeno e médio porte. Médio porte aí, que eu estou dizendo, são aqueles laboratórios que atendem até no máximo 100 pessoas por dia. Então, esses laboratórios, eles vão dar preferência ao qualitativo, que vai dar um resultado positivo ou negativo, e que aí a gente precisa sempre ter o cuidado na análise desse resultado e tentar explicar isso para o paciente
quando dá um resultado negativo, ou quais são os procedimentos que o paciente ele deve fazer em seguida. Tá? Então, isso aqui a gente acaba sobre a parte de imunocromatografia. Ao final de hoje, eu vou enviar uma atividade bem simples, um pouco diferente, eu acho que vocês vão gostar, não sei. Então, vocês vão fazer algo um pouquinho diferente em relação a esses testes. Certo? Então, imunocromatografia é basicamente o quê? É você utilizar o conhecimento em relação a esses testes, essas diferentes patologias, para você poder identificar de forma rápida se o paciente, naquele momento, ele está ou não com algum tipo de infecção. Então, ele vai te dar um resultado positivo ou negativo, ou seja, se deu positivo, ok, então o paciente está com uma infecção específica. Deu HBS, hoje é positiva, então significa que o paciente está com hepatite B. Só não vai poder te ajudar se esse paciente com hepatite B ele está na fase aguda da doença ou se ele está caminhando para a fase crônica da doença. O mesmo serve para outras doenças, como dengue, zika, chikungunya, até mesmo Covid. Então, a maioria dessas doenças, elas vão te dizer no teste imunocromatográfico justamente isso, se é um teste positivo ou se é um teste negativo. E qual a sua interpretação em relação a esses testes. Mesmo serve para os marcadores de imunoglobulinas. Então, você precisa lembrar que IgM positivo significa que o paciente já está com uma infecção recente. E IgG positivo significa que o paciente ele já teve a infecção ou ele teve contato prévio com aquela patologia, com aquela doença, e ele acabou desenvolvendo anticorpos. Então, é isso que a gente precisa lembrar para a imunocromatografia. Só que, claro, não tenho só imunocromatografia como os testes para a área de imunologia, para o setor de imunologia. Nós temos outros bem mais testes do que a gente está acostumado. Então, aqui eu vou mais trabalhar, pelo menos boa parte dos testes que nós realizamos no laboratório. Então, a imunocromatografia é um desses testes que a gente mais realiza no laboratório. Além da imuno, nós temos os testes de aglutinação, que aqui eu englobei como imunoensaios de aglutinação. Então, desses ensaios de aglutinação, nós temos vários. Então, nós temos os testes imunohematológicos, que o carro-chefe desse teste aí é a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea se realiza pelo menos umas 10 por dia no laboratório, mínimo. Pode ser muito mais. Teste de aglutinação por látex, que também ele é muito útil para a gente poder determinar se o paciente está com algum tipo de processo inflamatório, algum tipo de processo infeccioso, e ele é bem específico em relação a isso. Tem esses testes de nomes meio estranhos, né, que é o teste de Waller-Rose e de Vidal. São testes antigos, são testes que foram desenvolvidos na época da década de 40, década de 50, e que são utilizados até hoje, mas eles têm algumas diferenças, alguns tipos de particularidades que, ao mesmo tempo que são testes muito bons, são testes que, se você não executar de forma correta, eles podem te dar resultados diversos. E para a nossa região, e para a nossa região, estou dizendo, a Amazônia em si, esses testes mais rudimentares, ou os mais antigos, são os mais utilizados, porque são os mais fáceis de serem reproduzidos por qualquer laboratório. Aí nós temos ainda os testes de floculação, que nós realmente utilizamos ou realizamos a VDRL para a detecção de sífilis, ou até mesmo de sífilis congênita, e a imunofluorescência, tá? Então, todos esses testes nós realizamos na área de imunologia, sim. Ainda tem mais? Muito mais. Dependendo do laboratório, além desses testes, você ainda tem o ELISA, você ainda tem o Western blot. Então, são testes bem mais específicos, né? E aí você precisa também de todo esse acompanhamento. Eu não vou falar desses testes sobre o ELISA, sobre o Western blot, porque não é bem a realidade do LAC. Então, o meu foco é para vocês observarem o que eu estou falando e o que acontece no LAC, para vocês poderem fazer esse tipo de associação. O ELISA em si, por exemplo, quando o laboratório realiza, os laboratórios grandes mesmo, geralmente você só precisa, não geralmente, né? Você precisa lembrar sempre dessa reação antígeno-anticorpo, que é o que a gente observa nos testes imunológicos em si,
para poder você verificar se o teste de ELISA ele vai ser utilizado para detectar anticorpos ou se vai ser utilizado para detectar a presença de depende do foco exatamente do que você está procurando ou para o que o laboratório está ofertando para as pessoas. E o Western blot é muito mais específico, são pouquíssimos laboratórios que o realizam de fato, e o Western blot é nada mais é do que uma membrana em que vai estar fixado várias proteínas de um patógeno, mais utilizado o Western blot aí justamente para o HIV, mas eu tenho testes que estão sendo desenvolvidos não só para o vírus, mas eu tenho testes de Western blot sendo desenvolvidos para parasitas e fungos também. Ainda não estão disponíveis no mercado, mas estão sendo desenvolvidos para estarem disponíveis no mercado. Em que você vai utilizar o soro do paciente para poder justamente observar se esse paciente ele tem os anticorpos contra essas proteínas bem específicas em relação ao patógeno. Então, são testes muito específicos, além da turbidimetria e nefelometria, também são outros testes mais sensíveis para a gente poder detectar alguns tipos de reações imunológicas, essas reações antígeno-anticorpo. Que também, não vou falar sobre eles, até porque vai ficar um negócio muito grande, né? Mas que aí cada laboratório realiza. Para vocês terem uma ideia, a gente realiza, assim, testes de turbidimetria lá no LAC, só que vocês ainda não prestaram atenção que quem faz isso, ou como é executado esse teste, é justamente quem vai ficar no setor de hematologia trabalhar com coagulograma. Então, o aparelho do coagulograma é um aparelho que utiliza a técnica de turbidimetria, especificamente. Tá? Então, são todos esses testes. Claro que tem muito mais testes. Tem testes bem mais complexos, bem mais sensíveis, que não tem como eu abarcar todas essas metodologias em pouquíssimas aulas. Mas é justamente para poder mostrar e refrescar um pouco a memória de vocês em relação aos testes que vocês viram na imunologia clínica, certo? E aí, quando eu falo questão de imunoaglutinação ou os imunoensaios de aglutinação, o que a gente precisa sempre é observar a interação especificamente entre o antígeno, né, e o anticorpo, que essa interação em que nossas células brancas, nossos leucócitos ou as nossas células apresentadoras de antígeno, elas acabam reconhecendo, digerindo, apresentando partes desses antígenos que acabam provocando uma resposta imune. Nesse caso, já que a gente está trabalhando com imunologia, uma resposta imune humoral para a produção desses anticorpos. E esses anticorpos, uma vez produzidos, eles vão justamente neutralizar esses antígenos, identificar esses antígenos, para a gente poder utilizar toda essa informação da resposta imune humoral especificamente, pegar essa informação e aplicar isso para o diagnóstico. De que forma? Eu vou observar essa interação antígeno-anticorpo para poder identificar ou até mesmo quantificar essa interação, dependendo do tipo de teste que eu vou estar aplicando. Identificar é quando eu vejo o antígeno-anticorpo reagindo, identificando, então o paciente ele tem, por exemplo, infecção ou estreptococcus através de um teste específico que eu vou utilizar a aglutinação por látex, por exemplo, que é o ASO. Ou então, eu preciso identificar uma interação antígeno-anticorpo que eu vou quantificar esta interação. Essa quantificação da interação, aí eu vou utilizar testes bem mais específicos, como o ELISA, né? Eu vou estar utilizando, ou até mesmo a quimiluminescência, para poder quantificar esse tipo de interação. Então, os testes, a maioria desses testes imunológicos, até mesmo para a imunocromatografia, é dessa forma que a gente sempre vai estar trabalhando, observando essa interação e tentando identificar qual é o tipo de patógeno, ou qual a patologia, qual a doença que está provocando essa interação, ou esse aumento da quantidade de anticorpos, ou até mesmo quantificando essa interação através da identificação, quantificação de antígenos ou de anticorpos, que aí eu vou utilizar para cada tipo técnicas, testes imunológicos bem específicos. Em relação a esse processo da aglutinação, claro que ela sempre vai ter vantagens, aliás, todos os testes, tanto faz da imunologia ou da bioquímica, da hematologia, da bioquímica. Então, para todos os setores, todos os testes sempre eles vão apresentar vantagens e desvantagens. Então, quais seriam as vantagens e desvantagens em relação para a aglutinação de modo geral?
Como vantagem, a gente sempre vai observar uma elevada sensibilidade. Os testes de hoje, que estão sendo fabricados, desenvolvidos, ou até mesmo melhorados, é justamente para aumentar cada vez mais a sensibilidade de detecção dessa interação. Eles têm um baixo custo, dependendo do que você vai trabalhar, realmente eles podem ter um baixo custo. Se for uma imunofluorescência ou uma turbidimetria, uma nefelometria, ou até mesmo a própria ELISA, o custo não vai ser tão baixo assim. Você vai precisar gastar um pouco mais, porque são técnicas mais elaboradas, que requerem equipamentos mais elaborados, mais sensíveis, então o custo já começa a elevar para essas outras técnicas. Mas a maioria dos testes de aglutinação, o custo é bem baixo, porque você não precisa de equipamentos muito sensíveis ou de equipamentos mais tecnológicos para poder observar as interações. A leitura, na maioria das aglutinações, é uma leitura visual, ou seja, você está observando que está ocorrendo essa aglutinação, essa interação antígeno-anticorpo, e é de facilidade para sua execução. Ou seja, qualquer pessoa, desde que ela siga exatamente as orientações, o que diz o FOP, ela consegue executar esse teste de forma tranquila, que eu posso dizer assim, para que ela possa realmente fazer essa leitura visual. Então, essas são as vantagens maravilhosas quando a gente observa ou quando a gente está aplicando os testes de aglutinação. Mas, claro, que nós também temos as desvantagens em relação a esses testes. Essas desvantagens, eu coloquei a reprodutibilidade dos lotes de reagentes. O que isso quer dizer? É que, uma vez que você trabalha com reagentes específicos, você abriu um kit novo. Ok, você abriu um kit novo. Esse kit novo, você deveria também estar reproduzindo, ou seja, você deveria estar fazendo os mesmos testes, executando de forma como diz que é para você executar a técnica, e que era para ter os mesmos resultados. E nem sempre você vai conseguir apresentar os mesmos resultados. Até mesmo quando você muda, por exemplo, eu mudei de um fabricante para o outro, pode ter um detalhe diferente em relação a esses fabricantes. Por exemplo, o fabricante A, você utilizava 50 microlitros do soro. Para o fabricante B, você vai utilizar só 20 microlitros. Olha só, tem uma diferença aqui de microlitros da amostra do paciente, da amostra em si. E essa diferença é o que acaba sendo uma desvantagem, porque você não consegue reproduzir o mesmo teste utilizando lotes diferentes ou até mesmo fabricantes diferentes. Uma outra desvantagem é a acessibilidade molecular para a interação desse antígeno-anticorpo. O que é isso, essa acessibilidade molecular? Como a gente precisa trabalhar com esta interação, observar essa interação para fazer aquela leitura visual, se tiver, por exemplo, uma quantidade muito grande de anticorpos, você quer pesquisar a presença, por exemplo, de anticorpos contra a superfície um antígeno de superfície da hepatite B, anti-HBsAg. Ok, tudo bem, mas você não tem só esse anticorpo específico, você tem milhões de outros anticorpos. E é justamente esses outros milhões de outros anticorpos que eles podem prejudicar essa interação. Então, essa acessibilidade molecular, ou seja, a quantidade de anticorpo específico que você precisaria para poder realizar esse tipo de reação, ela pode diminuir bastante porque tem a interação desses outros anticorpos que podem se ligar de forma inespecífica. E aí a gente pode observar a questão da reação cruzada quando ocorre nessa desvantagem em relação aos testes de aglutinação. E uma outra desvantagem é a estabilidade da ligação do antígeno com o anticorpo no suporte. Como assim? Se eu utilizo um suporte específico para poder grudar aqui, vou utilizar um suporte para grudar, por exemplo, os antígenos, para eu poder observar essa reação. Na hora que eu adiciono o meu anticorpo, a amostra do paciente, para poder detectar se ele tem ou não os anticorpos, então esse suporte aqui, essa ligação entre antígeno e anticorpo pelo suporte, ela não pode ser tão estável assim. Ou seja, se eu colocar uma quantidade de amostra
acima do que determina o fabricante ou acima do que determina o POP, era para ser 20 microlitros, sei lá, eu coloquei 50, porque eu achei que 50 microlitros ia realmente acontecer uma reação mais forte, por exemplo. Aí eu posso justamente desestabilizar essa ligação. Ou então, eu vou estar utilizando assim, para poder otimizar o meu trabalho e diminuir o custo em relação à execução das técnicas, em vez de eu utilizar uma quantidade de 20 microlitros do reagente, eu vou diminuir para 10. Então, isso também vai prejudicar não só a parte da acessibilidade molecular, mas também vai prejudicar a estabilidade nessa ligação, porque você vai ter pouco suporte para poder ocorrer essa reação ou essa interação antígeno-anticorpo. Então, precisamos sempre executar essas técnicas de forma como determina o POP ou como determina o fabricante, para que eu mantenha pelo menos uma certa qualidade na execução desses testes e que eu tenha uma confiança ou confiabilidade nesses resultados. Então, é importante a gente sempre checar quando tem diferenças de lotes, diferenças de fabricantes, sempre comparar as técnicas, o passo a passo dessas técnicas para saber se realmente você está executando isso de forma correta ou não, e se isso não vai prejudicar a leitura desse teste. Então, gente, desses processos de aglutinação, nós temos vários tipos de aglutinação. Então, aqui a gente sempre realiza, a mais comum dessas aglutinações é o que a gente fala de aglutinação direta, tá? Dessa aglutinação direta, nós geralmente utilizamos algum tipo de antígeno que já faz parte da célula. Então, eu não preciso extrair um antígeno, eu não preciso aumentar a quantidade desse antígeno, fazer culturas, por exemplo, para poder ter uma grande quantidade desse antígeno, para eu poder observar ou fazer a leitura dessa interação antígeno-anticorpo. Pelo contrário, esse antígeno já faz parte da célula e isso facilita muito na execução da técnica e na leitura desse teste. Então, esse tipo de aglutinação direta é o que a gente utiliza e muito na tipagem sanguínea. Então, na tipagem sanguínea, o que é que nós vamos observar de fato? Os antígenos que já fazem parte da célula, no caso das hemácias, e aí eu vou utilizar algum tipo de anticorpo, no caso um anticorpo fabricado, para poder colocar junto a essas células, no caso as hemácias, e observar o processo de aglutinação, para poder justamente determinar qual é o tipo sanguíneo do paciente. O que eu quero falar é que, para a tipagem sanguínea, vocês lembram que vocês viram isso em banco de sangue, que nós precisamos determinar o tipo sanguíneo de 2 sistemas especificamente. E aqui eu coloquei como grupo ABO o fator RH, que é o mais conhecido. Aliás, são as formas mais conhecidas. Isso não quer dizer que eu não vou ter outras formas ou outras denominações, tá? Mas é porque como a população, de fato, ela conhece esses 2 sistemas. Então, para o grupo ABO, você vai estar lá pesquisando a presença desses antígenos do sistema ABO que estão presentes ou expressos nas membranas das hemácias. E o fator RH, você também vai detectar a presença desse antígeno, só que o antígeno bem mais específico, a gente chama de antígeno D, que também vai estar presente na membrana dessas hemácias. E aí, ao final, quando você faz toda essa interação antígeno-anticorpo, ou seja, a aglutinação direta, você chega à conclusão qual é o tipo sanguíneo daquele paciente. Se ele é A positivo, O negativo, e aí no laudo você vai colocar lá, tipagem sanguínea, aí vai estar lá, grupo BO, aí vai estar A, fator RH, aí vai colocar positivo para D, negativo para D. E aí a pessoa vai pegar o resultado, ela vai olhar e pensar, meu Deus, o que é que eu sou? Eu estou vendo que eu sou A, mas eu sou A o quê? A positivo, A negativo? Então, quando a gente coloca positivo para o antígeno, as pessoas não compreendem que, na verdade, a gente está dizendo que é o fator RH de fato. E aí a gente precisa explicar, não, aqui está dizendo que é positivo, o fator RH ele é positivo, o fator RH ele é negativo. Mas no laudo em si mesmo, a gente não diz que é fator RH positivo.
Assim, a gente diz que a pessoa é positiva ou negativa para o antígeno D. Ou seja, a gente está querendo dizer se a pessoa tem ou não tem um antígeno D expresso na membrana dessas hemácias. E aqui, só para relembrar alguns detalhezinhos em relação ao sistema BO, né? Cada tipo sanguíneo, cada grupo sanguíneo, eles vão apresentar antígenos específicos. Então, as pessoas que têm o grupo A ou são tipadas como do grupo B, então tem antígenos bem específicos. Quem é do grupo A tem um antígeno A, quem tem o grupo B tem um antígeno B. Quem não tem nenhum antígeno é classificado como tipo O. E é dessa forma que a gente acaba utilizando para poder verificar esse tipo de interação, esse tipo de reação antígeno-anticorpo. E o mesmo acontece em relação ao sistema RH. Tá? Então, aqui, só para exemplificar ou para reforçar justamente essa interação antígeno-anticorpo. Então, quando a gente utiliza o sangue, especificamente as hemácias desses pacientes, e nós adicionamos anticorpos monoclonais específicos para a detecção desses antígenos, antígeno A e antígeno B, então a gente observa que a aglutinação direta. Então, é dessa forma, através dessa aglutinação direta, que nós vamos dizer qual é o grupo sanguíneo em relação àquele paciente. Se ele é do grupo A, B, AB ou se ele é do grupo O. E a mesma ideia, como eu disse, a gente mantém para o sistema RH ou para o fator RH, em que eu vou observar a mesma coisa. Se a pessoa ela apresenta um antígeno D, então na hora que eu acrescentar um anticorpo específico, que é o anti-D ou anti-RH, então ele vai dar uma aglutinação direta me dizendo que ele possui o RH, de fato, ou que ele possui um antígeno D. E se ele não tiver esses antígenos presentes nas suas hemácias, nós vamos observar o que? O processo da não aglutinação. Então, significa que aquele paciente, ele não possui ou ele não expressa na membrana da hemácia o antígeno D. E aí o fator RH dele é negativo. E é dessa forma que a gente precisa colocar no laudo desse paciente, tá? Fator RH positivo para D ou fator RH negativo para D, para poder justamente dizer que a pessoa, em relação à pesquisa do antígeno D, deu esse resultado. Lembrando que nós temos outros antígenos expressos através do sistema RH, os antígenos E, o antígeno C. Então, entre todos os antígenos que estão presentes ou são expressos através do sistema RH, a gente só faz a pesquisa de um antígeno, que é o antígeno D. Por isso que precisa estar escrito no laudo do paciente desta forma, que a gente fez a pesquisa do fator RH, mas para um antígeno, que é o antígeno D. E se der alguma outra coisa, bom, aí é o laboratório que vai ter que fazer outros testes, ou o médico que vai ter que solicitar que o laboratório realize outros testes bem mais específicos, ou até mesmo pelo laboratório ou fora, em outro laboratório, que dizendo fora do estado, se for o caso, para poder determinar o sistema ou o grupo sanguíneo ou a tipagem sanguínea daquele paciente. Certo? Bom, continuando, então, o nosso papo, né? Então, aqui é só para justamente fechar a questão da tipagem sanguínea, que nós vamos utilizar soros específicos, o soro anti-RH, que aqui está como anti-RH, mas é soro anti-D, o anti-A e o anti-B. Hoje em dia, o anti-AB, ele não é mais tão necessário para poder realizar a tipagem sanguínea, tanto para o laboratório muito menos. Laboratório que eu estou dizendo, laboratório de análises clínicas. Mas hoje o soro anti-AB, ele também está sendo, não está sendo como obrigatório na realização dos testes de tipagem sanguínea nos bancos de sangue. Tem uma portaria de 2018, se não me engano, ou 2019, não, 2018, que fala sobre várias coisas pela própria Anvisa, em que uma dessas coisas está lá justamente a não obrigatoriedade dos bancos de sangue, dos hemocentros, em utilizar o soro anti-AB para poder realizar a tipagem sanguínea. Tá? Mas aí a gente utiliza, aqui é só para exemplificar mesmo, mas aí a gente só precisa sempre lembrar que toda a tipagem sanguínea nós estamos observando o quê? Uma aglutinação direta. É isso que eu quero que fique, pelo menos, na cabecinha de vocês.
Ainda sobre esse processo de aglutinação, nós temos um outro tipo de aglutinação, que se chama de hemaglutinação, microaglutinação, que é justamente em que nós vamos observar essas interações antígeno-anticorpo, só que essas interações, elas não vão estar exatamente expressas em membrana de células. E sim, a gente vai observar essa interação no meio líquido, especificamente. Eu vou colocar num líquidozinho essa interação direta, antígeno-anticorpo, para a gente poder observar a formação desses imunocomplexos. E quem se encaixa muito bem nesse tipo de teste ou nesse tipo de técnica são os testes de Cumbis. Aí nós temos dois tipos, o direto e o indireto. Então, esses testes de Cumbis, eles são utilizados não tanto assim na rotina do laboratório de análises clínicas, isso depende muito do laboratório ou do local em que está este laboratório, para a gente poder realizar esse tipo de teste. Em que a gente precisa, na verdade, identificar se, por exemplo, as hemácias desses pacientes, por algum motivo, elas estão sensibilizadas. Estão sensibilizadas de que forma? Se essas hemácias elas estão revestidas por anticorpo, e a gente precisa visualizar esse tipo de interação, se elas estão ou não sensibilizadas. E aí, cada tipo de teste, tanto o teste de Cumbis direto quanto o indireto, eles apresentam funções específicas para a gente poder justamente chegar a alguma conclusão sobre esse tipo de interação ou sobre esse tipo de sensibilização das hemácias. Então, quando eu falo de testes de Cumbis, tanto direto quanto o indireto, na verdade, o que eu quero saber quando eu aplico cada um desses testes? Quando a gente aplica o teste de Cumbis direto, de fato, eu quero saber se as hemácias em si desses pacientes, elas já estão recobertas por anticorpos. Então, eu quero saber o seguinte, olha, o paciente, por algum motivo, produziu anticorpo e esse anticorpo grudou nas hemácias. Então, eu preciso visualizar se isso, de fato, aconteceu. Então, se é isso que eu quero saber, se as hemácias estão ou não revestidas por anticorpos, então eu vou estar aplicando o teste de Cumbis direto. E aí, por que o paciente ele apresenta o teste de Cumbis direto positivo, por exemplo? Ele tem as hemácias já sensibilizadas, ele já tem as hemácias absorvidas por esses anticorpos. Então, eu preciso checar, por exemplo, dependendo do paciente, se o paciente está apresentando uma anemia hemolítica, por exemplo. Aí eu preciso ver a anemia hemolítica autoimune. E aí eu preciso também checar qual é o tipo de autoimune aí, se é medicamentosa ou se é algum tipo de patologia autoimune que está justamente provocando esse tipo de reação ou esse tipo de comportamento nas hemácias. E uma vez que eu identifico esse tipo de situação ou esse tipo de teste positivo, claro que ele vai ter todas umas características clínicas ou até mesmo laboratoriais que vão também me auxiliar nesse tipo de resultado. O que eu quero dizer, uma vez o paciente com teste de Cumbis direto positivo, nós vamos observar, por exemplo, no hemograma desse paciente, hemácias não no formato de disco bicúncavo, mas elas estarão num formato mais arredondado, vão ter hemácias, vai ter um aumento da quantidade de esferócitos. Então, o paciente vai ter uma esferocitose em relação a essas hemácias. Não só a esferocitose, mas o paciente também vai apresentar eritroblasto policromático. Então, ele vai ter células mais jovens que a gente vai estar observando no hemograma desse paciente. Além disso, nós vamos também observar uma hepato ou hepatosplenomegalia. E aí eu preciso observar alguns testes ou algumas dicas ou alguns resultados do setor de bioquímica que também vão me ajudar a identificar essas alterações nesse paciente. Que aí eu vou ter alteração em relação à função hepática especificamente. Então, os testes que nós temos sobre a função hepática, TGO, TGP, e principalmente aumento da quantidade de bilirrubina, que indica justamente um aumento da degradação ou aumento da hemólise dessas hemácias. E o contrário quer dizer, e o outro teste, né? Eu estou falando aqui, eu falei somente do teste de Cumbis direto, e o indireto especificamente. No caso do teste de Cumbis indireto, nesse aí eu quero saber se esse paciente, ele por algum motivo, ele já tem esses anticorpos contra as hemácias. E aí eu preciso aplicar o teste de Cumbis indireto, que ele vai poder me dizer o seguinte, olha,
Se deu um resultado positivo, o paciente ele tem sim anticorpos contra as hemácias. Quais são os anticorpos? Não sei. E aí eu vou ter que fazer testes mais específicos para poder identificar quais são esses anticorpos. E por que esse teste também ele é importantíssimo? Se nós estivermos trabalhando num laboratório que atende a maternidade, por exemplo, nesse caso, nós vamos precisar e muito realizar esses testes. Tanto testes de combis direto quanto indireto. Porque eu preciso saber, por exemplo, se naquele nascimento teve realmente uma incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Então, eu vou ter que realizar o quê? A tipagem sanguínea, tanto da mãe quanto do recém-nascido, para poder identificar se tem ou não essa incompatibilidade. Uma vez identificada essa incompatibilidade, aí eu sou obrigada a realizar esses testes, testes de combis direto e o indireto. Eu vou estar utilizando testes de combis direto justamente no recém-nascido para saber se os anticorpos produzidos pela mãe atravessaram a barreira placentária e se ligaram às hemácias daquele recém-nascido, que isso pode e vai ser prejudicial para esse recém-nascido. Então, a gente precisa realizar esse teste de forma bem rápida. Rápida que eu estou dizendo, executar de forma bem minuciosa, no passo a passo, para ter um resultado justamente de qualidade. E para a mãe, nós estaremos utilizando o teste de combis indireto para saber se ela realmente, de fato, ela produziu esses anticorpos e eles conseguiram, a quantidade desses anticorpos conseguiram atravessar a barreira placentária. No teste de combis indireto, não dá para quantificar, eu vou quantificar quanto tem de anticorpo, eu vou titular a quantidade desses anticorpos. No teste de combis indireto, não dá. Ele, máximo que ele vai te dizer, olha, tem anticorpos ou não tem anticorpos. É isso que os testes eles vão te dizer em relação ao indireto. O direto, especificamente, ele também vai te dizer, olha, as hemácias estão sensibilizadas ou as hemácias não estão sensibilizadas. Então, a aplicação desses testes, a gente pensa assim que é somente, exclusivamente na rotina dos bancos de sangue. Não, eles podem entrar sim na rotina laboratorial, se o médico ele solicitar esses testes, ou seja, ele colocar lá na requisição médica a execução desses testes, para a gente realizar e tentar identificar se esse paciente tem ou não anticorpos dirigidos contra as hemácias. Eu não diria contra as hemácias, mas contra algum grupo ou algum antígeno específico que está presente nessas hemácias, e aí o paciente ele pode produzir esses anticorpos. E a gente precisa executar esses tipos de testes. São testes bem específicos. Aqui era para explicar justamente o que é o teste de combis direto, ou que está sendo mais utilizado como denominação correta para ele, teste da antiglobulina direta, o TAD, que é justamente isso. A gente vai observar nesses pacientes se eles já apresentam esses anticorpos aderidos às suas hemácias, e aí a gente vai adicionar um soro específico para poder observar esse processo de aglutinação, essa interação antígeno-anticorpo. No caso, essa interação anticorpo-anticorpo, porque esse anticorpo aí é um anticorpo anti-imunoglobulina humana, para a gente poder identificar se tem justamente esses anticorpos, especificamente aderidos a essas hemácias. E no teste de combis indireto, já é o contrário, eu preciso saber se o paciente ele produziu esses anticorpos. E aí eu preciso utilizar algum tipo de suporte para esses anticorpos presentes no paciente possam se aderir e eu poder visualizar esse tipo de reação. Então, nesse caso, eu vou utilizar hemácias, que teoricamente já sei qual é o tipo dessas hemácias, mas não sei qual é o anticorpo. Então, eu vou utilizar vários tipos de hemácias identificadas para diferentes tipos de sistemas ou grupos sanguíneos diferentes, e eu vou utilizar um anticorpo ou um soro desse paciente para poder saber em qual dessas hemácias que foram tipadas, que eu já sei a tipagem delas, se esses anticorpos vão se ligar ou não. E aí eu vou utilizar uma reação antígeno-anticorpo, no caso, aqui, essa reação é uma anti-imunoglobulina humana que vai identificar esses anticorpos especificamente, e aí a gente vai observar esse tipo de aglutinação. A aglutinação aqui que eu estou falando é hemaglutinação, então a gente está vendo essa aglutinação no meio bem líquido, nesse sistema líquido, para a gente poder observar esse tipo de reação. Quero falar esse tipo de reação aqui.
Então, observe, quando é negativo, ele fica tudo homogêneo. Quando ele é positivo, ele forma um aglutinado, botão, que eu falo, sempre um botão de hemácias. Você mexe lá o tubo e você observa que esse botão ele não vai se dissolver tão fácil assim, não. Indicando, tanto é o mesmo resultado, tanto para o teste de cumbis direto quanto para o teste de cumbis indireto, que ele vai me dar esse mesmo tipo de resultado. A diferença vai ser a interpretação desse teste, tá? É isso que a gente sempre precisa observar. Executar é muito, eu não diria fácil, mas você seguindo o que diz o POP, você consegue fazer o teste tranquilamente, mas a diferença é que uma vez que você tem esse resultado, você precisa interpretar esse resultado e tentar identificar, como eu falei, nesses outros setores, que se esse resultado ele simplesmente corrobora com o resultado dos outros setores. Se esse resultado ele corrobora com o que você com o que você buscou lá no setor de hematologia, sobre hemograma, sobre a morfologia das hemácias, se ele também corrobora com o que você tem de resultado lá na bioquímica, se realmente tem uma alteração da função hepática, se tem uma grande quantidade de bilirrubina total, para poder justamente corroborar esses outros resultados com o que você está observando no seu setor, especificamente no setor de imunologia. Então, essa vai ser a grande diferença, ou essa grande sacada, para você poder justamente entender o que está acontecendo com o paciente, buscar nos outros setores sempre quais são os resultados, para você poder entender e interpretar de forma mais correta possível sobre a real situação do paciente. Tá? Então, os resultados, eles não são isolados. A gente junta todos esses resultados e a gente compartilha as mesmas informações para poder saber se cada setor eles estão conversando entre si em relação às amostras dos pacientes. Então, até aqui, nossa, eu falei somente a aglutinação direta, falta mais. Então, eu tenho que falar ainda da aglutinação indireta. Indireta porque eu não vou ver, de fato, o antígeno estar presente nas células e vou observar a interação desse anticorpo. Indireta porque eu preciso de algum suporte para eu poder observar esse tipo de interação. Por isso que a gente chama de aglutinação indireta especificamente. Então, aqui eu vou utilizar justamente antígenos ou anticorpos, que eles vão estar aderidos a algum tipo de suporte, algum tipo de superfície, para a gente poder observar essa interação. E o que é interessante, esse suporte que a gente utiliza para esse tipo de interação é um suporte que ele nunca vai interferir nessa interação antígeno-anticorpo, na formação desses imunocomplexos especificamente. Então, o que a gente mais utiliza como suporte para a aglutinação indireta são as micropartículas de poliestireno, o látex. Tá? O látex ele é muito importante para a gente observar esse tipo de aglutinação indireta. Indireta por conta disso. O antígeno anticorpo vai estar ligado a esse suporte, no caso o látex, e através desse látex que a gente vai colocar a amostra do paciente e observar esse tipo de interação de forma indireta. Indireta porque aí ele vai te dizer se o paciente ele apresenta algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação. É algo bem específico quando a gente trabalha com as aglutinação, as reações de aglutinação por látex nesse caso. Tá? Então, aqui é só para exemplificar justamente o que seria essa aglutinação indireta. Então, nós temos essas partículas, esses látex, que vão estar absorvidos nesse látex alguma molécula, que pode ser antígeno, anticorpo, aqui nessa figurinha é um antígeno, e aí eu vou adicionar junto a esse látex a amostra do paciente, que essa amostra do paciente a gente quer saber se ele possui ou não esses anticorpos específicos. E aí o que a gente vai também estar observando a olho nu, uma leitura visual, se tem ou não esses anticorpos, ou seja, se vai ocorrer ou não esse tipo de reação, essa interação antígeno-anticorpo. Então, aqui, da aglutinação por látex, eu tenho 3 testes que vocês estão realizando lá no LAC, ou vão realizar no LAC, para quem ainda não chegou no setor de imunologia. Eu tenho a proteína C reativa, PCR, o fator reumatoide,
e o ASO, que é a anti-estreptolise aórtica. Então, cada um deles, vamos dizer, informações muito específicas sobre algum tipo de patologia ou indiretamente sobre algum tipo de patologia ou uma interação entre esses testes de aglutinação por látex. O primeiro, em relação à proteína C reativa, a gente precisa lembrar o seguinte, que é uma proteína que é da fase aguda, de algum tipo de processo inflamatório, algum tipo de trauma tecidual, como necrose, por exemplo, em que há aumento da síntese desse tipo de proteína. É uma das proteínas. Eu tenho várias proteínas que englobam justamente essa fase aguda de processo inflamatório ou de algum tipo de trauma tecidual. Então, além da proteína C reativa, eu também posso utilizar a alfa-1, a antitripsina, eu posso estar utilizando a ceruloplasmina, a apitoglobina, a ferritina, por exemplo. Então, todas essas são proteínas da fase aguda do processo inflamatório e são proteínas que são sintetizadas no fígado. A maioria delas tem um tempo de meia-vida de 8 ou de até de 8 ou de até 12, ou até mesmo chegando a 24 horas, quando elas chegam ao seu pico máximo, né, de síntese. E após esse pico máximo, elas vão decaindo gradativamente ou de forma muito brusca a quantidade dessa proteína de fase aguda. Geralmente, essas proteínas C reativas, ou no caso, a proteína C reativa, eu coloquei aqui, que ela tem um tempo de meia-vida de até 8 horas. O que isso quer dizer? Que o seu pico máximo de produção é até 8 horas após o início do processo inflamatório ou após o início daquele tipo de trauma tecidual especificamente. E após esse tempo, ela começa a decair. E ela pode decair a uma quantidade que, na hora da execução do teste, ele não vai me dizer exatamente quanto tem, se o paciente, por exemplo, ele tem ou não esse tipo de proteína C reativa. Ou seja, indicando se o paciente tem ou não algum tipo de inflamação. Vale ressaltar aqui que quando a gente trabalha com proteína C reativa, a gente está trabalhando com processo inflamatório especificamente. Só que é um processo inflamatório que não dá para te dizer exatamente onde está acontecendo. Aí que ponto, qual é o tecido, qual é o órgão exatamente que está ocorrendo esse processo inflamatório? Não sei. O teste, ele só está te dizendo o seguinte, tem inflamação. Em que ponto, em que parte do corpo? Não dá para dizer. Então, você precisa de outras informações para poder entender por que o paciente está dando uma proteína C reativa ou um PCR positivo. Há estudos muito bem caracterizados da associação da proteína C reativa com a formação das placas de ateroma. Então, as placas de ateroma, elas são início de um processo inflamatório nos vasos sanguíneos. Então, nesse caso, o início da formação dessas placas de ateroma podem justamente provocar no paciente vários picos justamente de proteína C reativa. No momento que você está fazendo a coleta ou até mesmo realizando o teste, a proteína C reativa ela pode dar um resultado positivo, indicando, olha, tem processo inflamatório. Onde? Não sei. Então, isso pode ser, por exemplo, então, da formação das placas de ateroma. E da formação dessas placas de ateroma, também tem vários estudos que justamente dizem o seguinte, a presença ou a persistência da proteína C reativa, ou até mesmo da proteína C reativa presente no paciente, resultado positivo em uma quantidade muito elevada, ela pode indicar justamente não só a formação da placa de ateroma, mas também da arteriosclerose e também do paciente poder justamente ter um infarto agudo do miocárdio. Então, tem esses estudos que relacionam justamente a presença dessa proteína C reativa. Então, a interpretação dela, nós precisamos ter cuidado para justamente observar por que está dando resultado positivo e, novamente, observar o que diz os outros setores para poder ser essa informação da proteína C reativa, ela corrobora ou não com algum outro tipo de patologia. Nesse caso, eu coloquei aqui, que momento a gente utiliza a proteína C reativa? Nossa, eu tenho tudo isso. Então, vou utilizar para monitorar, identificar e acompanhar vários tipos de situações. Processos agudos, infecciosos e inflamatórios. Lembrando que
um processo infeccioso, ele também pode estar acompanhado de um processo inflamatório. Então, a proteína C reativa, ela pode dar um resultado positivo. Digamos, você está lá fazendo seus testes, e aí dá lá microbiologia positiva, identifica um patógeno, uma bactéria, Staphylococcus aureus, e ao mesmo tempo você está realizando lá a proteína C reativa no setor de imunologia, que também dá um resultado positivo. Opa, então aqui eu tenho duas informações. Setor de micro identificou qual é o tipo de patógeno, qual é o tipo de bactéria, e eu identifiquei que aquela bactéria está provocando um processo inflamatório nesse paciente. Então, por isso que a gente tem que fazer esse tipo de acompanhamento e observar o que diz os outros setores. Isquemia ou infarto de tecidos, então não só do miocárdio, né, mas vários outros tecidos. Então, eu coloquei lá de trauma tecidual. Então, qualquer tipo de trauma tecidual vai elevar a quantidade dessa proteína C reativa. Infarto agudo do miocárdio, que é interessante, que eu tenho proteínas específicas, como CKMB e CKNAC, que estão relacionados, principalmente a MB, que estão relacionados com o infarto do miocárdio. Só que essas proteínas, essas enzimas, desculpem, ACK, elas também têm um tempo de meia-vida extremamente curto. Então, elas alcançam um tempo pico máximo em torno de 12 até 24 horas. Com o início do infarto agudo do miocárdio, depois disso elas decaem. O mesmo acontece com a proteína C reativa, indicando justamente que o processo inflamatório ali foi muito intenso. Lesões teciduais ou necrose, então qualquer tipo de trauma tecidual vai ocasionar a elevação dessa proteína C reativa. Queimaduras, traumatismos pós-cirúrgicos também elevam. Mecanismos de hipersensibilidade, então pessoas que apresentam hipersensibilidade, se ela estiver no período da hipersensibilidade, qualquer tipo 1, 2, 3 ou 4, até mesmo anafilaxia, que é o máximo, né, o pico máximo, o último tipo da hipersensibilidade, então a gente sempre vai observar em todos esses mecanismos da hipersensibilidade o aumento da proteína C reativa. E principalmente, eu digo principalmente porque a gente precisa sempre fazer uma ligação nos processos de reagudização reumáticos autoimunes. Então, se eu tenho um paciente que ele está com artrite reumatoide, por exemplo, e se ele está na reagudização dessa artrite reumatoide, ela sempre vai vir acompanhada de uma proteína C reativa, indicando que aquela artrite reumatoide ela está provocando um processo inflamatório muito intenso nesse paciente. E o que é interessante é que nesse último ponto, as reagudizações das artrites reumatoides ou de todas as doenças reumáticas autoimunes, elas sempre apresentam um pior prognóstico para o paciente. Então, se o paciente ele já tem uma doença reumática autoimune, ok, você fez todos os testes, deu lá positivo, identificando uma doença reumática autoimune. O paciente fez todo o tratamento, diminuiu todo o processo inflamatório, as limitações físicas que vários tipos de doenças reumáticas podem provocar, e aí o paciente ele começa a apresentar uma reagudização, e essa reagudização nós temos um aumento, um pico muito elevado da proteína C reativa, e esse pico elevado da proteína C reativa, ela acaba te demonstrando, nesse caso desse paciente, que o retorno ou a reagudização dessa doença, ela acaba sendo uma reagudização muito mais pronunciada do que na primeira vez que o paciente teve. Então, todos os processos de reagudização dessas doenças reumáticas autoimunes, elas acabam sendo processos de reagudização muito mais intensos, muito mais inflamatórios do que da primeira vez. E isso acaba sendo muito deletério para o paciente. Tá? Então, assim, proteína C reativa é inflamação. Então, acabei de mostrar para vocês que a inflamação pode ser em todos esses casos. Então, ela é bem o quê? Inespecífica. Portanto, eu preciso fazer essa interação ou esse acompanhamento, né, para poder identificar em que ponto específico está ocorrendo esse processo inflamatório. Ver o que diz os outros setores do laboratório para poder interpretar de forma mais possível, mais concreta possível da realidade do paciente, do que está acontecendo com o paciente naquele momento. Tá? Mas, de forma geral, a gente não pode esquecer nunca. Eu estou fazendo PCR por látex. Então, eu estou observando o processo inflamatório. Em que ponto? Eu não sei. Então, eu preciso pesquisar mais para poder fazer a associação dessa inflamação que eu estou vendo através da proteína C reativa.
Aqui eu estou falando da proteína C reativa por aglutinação, de aglutinação por látex. Eu tenho outro tipo de teste, que a gente chama de proteína C reativa ultrassensível, em que nesse caso estarei utilizando outro tipo de método, que é a turbidimetria, em que a gente vai observar justamente quantidades mínimas dessa proteína C reativa. Aqui, nessa aglutinação por látex da proteína C reativa, ela vai te dizer se é positiva, se é negativa, e você ainda vai poder quantificar. Porque você não vai poder quantificar de fato quanto tem desta proteína. Mas você vai dizer de forma aproximada o quanto tem desta proteína no paciente. Já na PCR, na proteína C reativa ultrassensível, ela vai, como vamos utilizar uma outra técnica, que é a turbidimetria ela também analisa essa interação antígeno-anticorpo, só que nesse caso, a turbidimetria, ela consegue detectar quantidades mínimas, no caso aqui, da proteína C reativa. Então, para alguns tipos de processos inflamatórios, principalmente nas doenças reumáticas autoimunes, a proteína C reativa ultrassensível ela acaba sendo muito importante para a gente poder fazer esse tipo de associação entre o quanto tem ou o quanto está iniciando o processo inflamatório, no caso a reagudização, por exemplo, a agudização da doença, e para poder o paciente iniciar o tratamento de forma muito mais precoce, quando a gente utiliza somente a proteína C reativa por aglutinação de látex. Tá? Então, os resultados, né? É isso que eu vou observar na hora que eu utilizar o reagente específico que tem lá, o látex, que vai ter um antígeno, e aí eu preciso saber se vai ter esta interação antígeno-anticorpo. Então, quando tem essa interação de fato, ou seja, quando o paciente está sintetizando essa proteína C reativa, a gente vê um processo, a gente diz que houve aglutinação, e a gente observa, muitos falam como leite coalhado, porque você observa, porque o reagente ele é branquinho, até mesmo para poder facilitar a visualização da leitura, e aí você observa a formação desse leite coalhado, e esse leite coalhado ali vai te dizer que está tendo essa interação, então o resultado é positivo. Se não teve aglutinação, ficou só aquele líquidozinho branco, sem nada, sem uma formação de grumuzinhos nem nada, então a gente diz que não houve aglutinação. Então, lembrando, se teve aglutinação, resultado positivo, então significa que o paciente está com processo inflamatório em algum canto relacionado com um tipo de patologia ou algum tipo de alteração no tecido. Se não tem aglutinação, então significa que o paciente não está produzindo naquele momento a proteína C reativa. Mas aí vem uma outra pergunta. Tá, eu dei um resultado negativo, mas esse resultado negativo quer dizer o quê? Que realmente o paciente ele não está produzindo a proteína C reativa, ou porque o teste em si, que nós utilizamos, que é a aglutinação por látex, ele apresenta limitação. É porque ele apresenta limitação, de fato. O teste ele tem limitação. Ele consegue detectar uma quantidade, se não me engano, positiva de 7 miligramas por decilitro. Tá? Eu estava tentando lembrar qual é o valor aqui. Tá? Então, ele consegue detectar a partir de 7. Se tem uma quantidade abaixo de 7, então o teste em si ele não consegue detectar. Por isso que alguns laboratórios, alguns médicos, eles acabam colocando lá na prescrição da realização da PCR, ele coloca lá PCR ultrassensível, porque ele quer justamente saber se ele consegue detectar essas quantidades que estão abaixo do limiar de detecção do teste do látex. Um outro teste que faz parte do látex, eu falei em relação ao fator reumatoide. Tá? O fator reumatoide, ele recebeu essa denominação de fator reumatoide porque ele foi identificado justamente nos pacientes que apresentam artrite reumatoide. Então, ele teve essa associação, pensando, então as pessoas que têm artrite reumatoide, que foi identificado, então vamos colocar, então, que essas pessoas apresentam fator reumatoide. Só que hoje a gente já sabe que ficou o nome de fator reumatoide, só que ele não é específico justamente da artrite reumatoide. Nesse caso, quando a gente trabalha com fator reumatoide, a gente quer saber se o paciente ele possui autoanticorpos. Autoanticorpos
próprio. Então, por algum motivo, o paciente ele acabou produzindo os anticorpos contra ele mesmo. Só que esses autoanticorpos eles já podem ser das classes IgM, IgG ou até mesmo IgA. Tá? Então, quando a gente utiliza a reação de látex para o fator reumatoide, a gente está tentando pesquisar a presença dessas classes especificamente. IgM, IgG e IgA. Seria presente ou não essas classes. E aí eu falei para vocês assim, né, que fator reumatoide a gente associa com artrite reumatoide. Só que não é para fazer esse tipo de associação direta, certo? Eu preciso ver se tem alguma outra coisa que pode provocar um fator reumatoide positivo. E aí eu tenho as doenças autoimunes, claro, coloquei artrite reumatoide, que tem essa associação direta ao fator reumatoide, artrite reumatoide, está tudo certo. Mas também pode dar positivo, por exemplo, para o lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença autoimune. Então, a maioria das doenças autoimunes, o fator reumatoide pode dar um resultado positivo. Infecções bacterianas. Eu coloquei sífilis, hanseníase, tuberculose. Ué, e tem a ver com o fator reumatoide? Tem muito a ver com o fator reumatoide. Essas outras doenças, elas também podem provocar nos pacientes a produção desses autoanticorpos, só com uma quantidade um pouco abaixo, que não vai provocar justamente um desenvolvimento de uma doença autoimune, mas elas dão um resultado positivo sim. Devido a essa característica maioria dessas doenças bacterianas. Doenças parasitárias, algo comum para a nossa região, malária e doença de Chagas, também dão um fator reumatoide positivo. Justamente por conta dessas doenças parasitárias provocarem a formação desses autoanticorpos. E doenças virais? Hepatite B, hepatite C, influenza, vacinas. Então, você toma vacina, 5 dias depois, se você realizar esses testes, principalmente a aglutinação por látex para o fator reumatoide, ele também vai te dar um resultado positivo. Aí você vai ficar doido pensando, meu Deus, eu tenho algum tipo de doença. Não, você precisa lembrar o seguinte, você tomou vacina. Então, a vacina, ela estimula o seu sistema imune a produzir uma grande quantidade de anticorpos. E a grande quantidade desses anticorpos pode se ligar de forma inespecífica ao fator reumatoide, dando resultado falso positivo. Tá? Então, assim, a gente precisa realizar os testes porque ele está muito bem caracterizado para acompanhamento das doenças autoimunes. Porém, entretanto, a gente precisa também fazer associação com essas outras doenças. Será que esse teste positivo do fator reumatoide está relacionado com algum outro tipo de doença? Bora ver o que foi solicitado, né, de teste. Dentro da sorologia, será que foi solicitado um teste da sorologia? Ou dentro da bioquímica, da hemato? Ou algo bem mais específico e tudo mais. Então, a gente precisa investigar se o fator reumatoide, ali um resultado positivo, ele de fato está associado com uma doença autoimune, principalmente artrite reumatoide, ou se é alguma outra dessas outras situações que pode levar a um resultado positivo, e a gente precisa analisar se é válido ou não liberar esse tipo de resultado. Leitura é a mesma coisa, tá? Para todas as reações de aglutinação por látex, a leitura sempre vai ser a mesma coisa. Se vai ser positiva ou negativa, aí eu preciso observar se vai formar esses grumíneos ou um leite coalhado, como a galera fala, ou se não vai formar esses grumíneos, esse leite coalhado, e aí eu tenho esses resultados, positivo e negativo. Novamente, também eu tenho um limiar de detecção para os testes do fator reumatoide, tá? Se o paciente está iniciando a produção desses autoanticorpos, então o fator reumatoide ele não pode ele não vai conseguir detectar naquele momento. Se não me engano, o fator reumatoide, o mínimo de detecção do teste, desses testes, a maioria é de 20 miligramas por decilitro. Então, se tiver uma quantidade abaixo dessas 20 miligramas, então é bem provável que o resultado desse teste dê negativo. Então, a gente precisa também observar esses detalhes. E aí eu coloquei a Walla-Rose. Qual é a diferença? Aliás, por que o Walla-Rose está aqui no meio, né? Ou logo após o fator reumatoide? Porque o Walla-Rose, ele também é um teste que a gente vai detectar ou pesquisar a presença desses autoanticorpos para essas mesmas classes, IgM, IgG e IgA.
Para falar a verdade, o Waller-Rose, ele foi um teste bem pioneiro para ser utilizado no diagnóstico das artrites reumatóides, das doenças reumáticas autoimunes de modo geral. É o teste de Waller-Rose. Só que aos poucos ele foi sendo substituído pelo fator reumatoide em si, por ele ser um teste mais simples, fácil de ser executado, fácil de realizar a leitura. Então ele acaba sendo muito mais fácil, tecnicamente falando, do que o Waller-Rose. O Waller-Rose eu tenho uma série de trabalhos, é uma técnica um pouco mais laboriosa para você poder utilizar. Mas eu tenho um laboratório que utiliza assim, o Waller-Rose. Qual a diferença de um para o outro? No Waller-Rose, nesse caso aqui, eu vou ver o processo de aglutinação desses anticorpos, mais em relação às hemácias de carneiro, em que essas hemácias de carneiro vão estar revestidas por imunoglobulina de coelho, que foi justamente essa imunoglobulina que vai utilizar para poder fazer a detecção desses autoanticorpos. Então, aqui, o que eu tenho de diferente aqui é que justamente no teste de aglutinação por látex, então eu vou estar utilizando o látex revestido para poder detectar a presença desses anticorpos, desses autoanticorpos. A diferença do Waller-Rose, eu vou estar utilizando essas hemácias de carneiro como um suporte para esse tipo de reação. Também é uma aglutinação indireta especificamente. Mas ambos eu vou estar justamente tentando detectar a presença desses autoanticorpos. A diferença entre eles vai ser justamente essa. Um vai ter o látex e o outro vai ter as hemácias de carneiro. Tá? Então, aqui é só para demonstrar o seguinte, dá para realizar esse tipo de teste? Dá para realizar. Então, nesse tipo de teste de Waller-Rose, as hemácias em si, elas vão reagir diretamente com esses autoanticorpos, formando justamente esses grumos, que é o que a gente observa aqui nesse pocinho, essa borda avermelhada, em que essa borda avermelhada ela vai estar justamente indicando que esse teste ele deu um resultado positivo. Tá? Então, nesses testes, eu também posso utilizar controles, controle positivo e controle negativo. Então, aqui podemos dizer assim, olha, essa aqui é uma amostra de um paciente que deu um resultado positivo para o Waller-Rose, indicando que ele possui esses autoanticorpos. Qual é a classe desse autoanticorpo? Não sei, porque o teste ele foi desenvolvido para detectar essas três classes. E ao lado eu tenho o controle positivo, né, para poder comparar o resultado, e o controle negativo de como ficaria um paciente que não apresenta esses autoanticorpos. Então, eu tenho esses dois testes, tá? Só para a gente concluir aqui, que eu tenho esses dois testes do Waller-Rose e esse outro de aglutinação por látex, para a gente poder estar utilizando no laboratório para poder identificar justamente esses autoanticorpos. E aí eu preciso ter o cuidado na interpretação. Lembrando que o fator reumatoide ele pode dar positivo para aquelas outras doenças, tá? Doenças parasitárias, doenças virais, infecções virais. O Waller-Rose, ele não vai dar positivo para essas outras doenças. Então, o Waller-Rose ele foi desenvolvido especificamente para identificar esses autoanticorpos que estão relacionados diretamente com as doenças reumáticas autoimunes, especificamente artrite reumatoide. Para poder complementar todo esse negócio sobre artrite reumatoide ou sobre as doenças reumáticas autoimunes, a gente ainda pode utilizar como complemento a essa interpretação o VHS, a velocidade de hemossedimentação, que é realizado lá no setor de hematologia. Então, nesse caso aqui, o VHS, nós vamos observar o que exatamente? A presença desses autoanticorpos vão provocar uma rápida sedimentação das hemácias, tá? Então, o VHS, a gente observa a sedimentação de hemácias. Se esse paciente apresenta algum tipo de alteração por conta de doença, né, algum tipo de patologia que aumenta a quantidade de anticorpos ou que aumenta a quantidade de proteínas especificamente, então, o aumento de anticorpos, o aumento de proteínas vai justamente acelerar o processo de sedimentação dessas hemácias. Por isso que a gente utiliza a velocidade de hemossedimentação.
Porém, gente, o VHS ele não é tão utilizado assim como a gente imagina. O VHS ele foi um dos testes pioneiros para a gente poder acompanhar os processos inflamatórios. E depois a gente verificou que o VHS, quando ele dá um resultado alterado, ele poderia estar associado a um processo inflamatório ou poderia ter algum outro tipo de interferentes nesse tipo de teste. Interferentes poderiam ser esses. Medicamento. A pessoa está tomando algum tipo de medicamento, como anticoncepcional. Então, o anticoncepcional ele acelera o processo de sedimentação das hemácias. As doenças em si, praticamente quase todas as doenças também alteram a sedimentação dessas hemácias. Mas eu tenho outras doenças que o paciente tem, mas não vai fazer nenhuma diferença no resultado, como são as hemoglobinopatias, como anemia falciforme, as talassemias, doenças congestivas também não vão alterar o VHS. Então, assim, o VHS ele era muito utilizado no passado para a gente poder fazer acompanhamento de processos inflamatórios. Hoje, ele é tão utilizado assim? Não, ele é utilizado em situações específicas, como é o caso da artrite reumatoide, em que eu posso e vou utilizar fator reumatoide, eu vou utilizar PCR, para poder ver se a reagudização está provocando processo inflamatório. Eu ainda vou utilizar o VHS para fazer o acompanhamento e monitoramento desse paciente. Eu posso estar substituindo o fator reumatoide pelo Wallers-Rose. Então o paciente está com artrite reumatoide. Então, quais os testes que eu vou utilizar para poder fazer a interpretação disso? Vou utilizar o Wallers-Rose, eu vou utilizar a PCR e ainda vou utilizar o VHS. Porque isso é determinado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, eu vou utilizar esses testes e o médico sabe que ele precisa solicitar esses testes para poder fazer um acompanhamento e monitoramento do paciente que tem artrite reumatoide ou qualquer outro tipo de doença reumática autoimune. Mas ele é bem específico assim, olha, para artrite reumatoide vamos fazer deste jeito aqui, tá? Então, por isso que eu precisava falar de todos esses testes para vocês terem um acompanhamento lógico de como a gente realiza esses testes e de que forma nós precisamos interpretar cada um desses testes que, teoricamente, eles estão meio que soltos, né? Mas, na verdade, quando a gente junta esses testes, a gente consegue ter uma visão geral do que está acontecendo com o paciente em relação à artrite reumatoide especificamente. E, para continuar ainda sobre os testes de aglutinação por látex, eu ainda tenho um último teste, que também é muito utilizado na rotina do laboratório, que é o ASO, ou anti-streptolizina O. O que é isso? Bom, nesse caso, desse tipo de teste, eu vou estar utilizando a streptolizina O para poder identificar se o paciente ele produziu anticorpos ou não contra esse tipo de streptolizina. Streptolizina aqui, eu coloquei como uma toxina extracelular que ela é produzida por esses streptococcus beta-hemolíticos. Especificamente para a gente poder observar se o paciente tem ou não streptococcus piogênios, por exemplo. Então, aqui nessas figurinhas, só para mostrar o seguinte, onde é que está a streptolizina O? Então, ela está sendo aqui expressa justamente nessa parte mais extra, na cápsula, né, na parte mais extracelular da bactéria, em que a gente observa justamente aqui a colôniazinha dessas bactérias, desses streptococcus beta-hemolíticos. E por que eu preciso realizar esse teste? Eu preciso realizar esse teste para identificar alguns tipos de infecções, como o caso da febre reumática, glomerulonefrite. Então, ele tem algumas indicações para a gente poder utilizar ou estar realizando esse tipo de teste. Então, quando eu tenho, por exemplo, paciente que tem faringite ou amidalite, por exemplo, se eu realizar esse teste, ele pode dar um resultado positivo. Pode, tá? Porque eu também tenho aquele mesmo probleminha. Ele tem um limiar de detecção desse tipo de teste para dar um resultado positivo. Como eu falei em relação ao fator reumatoide e a proteína C reativa. Infecções cutâneas. Então, a maioria das infecções cutâneas também podem dar um resultado positivo. Erisipela, febre reumática, glomerulonefrite. Então, essas três últimas, principalmente, é o que o laboratório mais realiza, principalmente nos setores de emergência e urgência dos hospitais, porque a gente precisa identificar se o paciente tem ou não infecção por esse tipo de grupo específico, né, em relação aos streptococcus. E aí, para esses pacientes, acaba dando um resultado positivo, indicando que o paciente ele apresenta ou erisipela, ou febre reumática, ou glomerulonefrite. Então, por isso que é importante estar aplicando esse teste do ASO. Tá? O teste do ASO,
ele pode também estar sendo utilizado, além para identificar essa infecção, se o paciente também apresenta inflamação, tá? Então, a gente pode estar utilizando ASO acompanhado com o PCR ou com a PCR para a gente poder saber se o paciente, além da infecção por estreptococcus, se ele apresenta também algum processo inflamatório decorrente desse processo infeccioso. Tá? A leitura é a mesma, já que nós estamos trabalhando com o quê? Reação de aglutinação por látex. Então, a leitura vai ser sempre sempre as mesmas, tá? Positivo, negativo, se tem aglutinação, se não tem aglutinação. E o processo da não aglutinação, ou seja, que não dá resultado negativo, eu caio naquele mesmo problema, que é justamente os pacientes, ou melhor, os testes, que eles têm um limiar de detecção, que para o ASO é de 200 miligramas por decilitro. Tá? Então, se tem uma quantidade abaixo disso, ou seja, se aquele paciente tem uma quantidade de anticorpo que está abaixo da detecção do teste, ele vai me dar um resultado negativo. Então, a gente precisa ter o cuidado não na interpretação em si, né? Desculpem, a gente precisa ter cuidado na execução e também na interpretação desses resultados. Para todos esses resultados de aglutinação por látex, porque eu tenho essa desvantagem especificamente. Que eles têm um limiar em que a gente consegue detectar a presença desses anticorpos ou desses antígenos especificamente. No caso que eu estou falando, desse antígeno, é a proteína C reativa. Nossa, muita coisa, né? Pois é, só que ainda não acabou toda essa história. Então, aqui eu falei sobre os testes de aglutinação direta, que nós temos a tiroide sanguínea, a hemaglutinação, que nós temos os testes de Cumbis, e agora, ainda há pouco, eu falei sobre os testes de aglutinação por látex, ou aglutinação indireta, né? Além desses testes, eu ainda tenho a reação de Vidal. O que é esse teste ou reação de Vidal? A reação de Vidal, ela acaba sendo uma reação importantíssima para a gente poder identificar vários tipos de infecções por Salmonella Typhi ou Paratyphi. As infecções por Salmonella Typhi e Paratyphi, elas são muito comuns na região amazônica. Então, é um tipo de reação, infelizmente, uma reação ou um teste laborioso, ou seja, ele é trabalhoso, você precisa executar ele de forma muito bem correta em relação a todo o passo a passo, você não pode errar nada, você não pode esquecer nada em relação a todo o passo a passo, para você poder obter, de fato, um resultado satisfatório. Então, porque ele é muito comum na nossa região, por conta do processo da transmissão, que é oral-fecal. Então, acaba sendo em localidades que não há um bom saneamento básico, que é o que acontece na maioria das cidades, principalmente as populações ribeirinhas na região amazônica, então não temos um bom saneamento básico. Então, a Salmonella Typhi ela acaba se espalhando de forma muito rápida entre a população e que ela causa justamente a febre tifoide e o paratifoide, tá? Que tem acompanhado de febre alta, o paciente ele tem vários tipos de sintomas clínicos que podem levar à suspeita de febre tifoide. E aí a gente precisa realizar a reação de Vidal. O interessante é o seguinte, o paciente, a gente precisa utilizar, no caso assim, não dá para utilizar no início dos sintomas. Às vezes tem paciente que a gente precisa, ele demora um pouquinho para apresentar os sintomas. Ele pode apresentar 7 dias após o início da infecção, os primeiros sintomas. Então, pode demorar um pouquinho, então ele pode apresentar logo. Então, tem uma variação em relação à apresentação desses sintomas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, para a gente poder realizar esse teste da reação de Vidal, eu preciso ter o soro do paciente em que ele precisa estar na primeira ou na segunda semana pós início dos sintomas. O paciente está, sei lá, 10 dias com sintomas, que apresentou sintomas de Salmonella Typhi, de febre tifoide. Ok, vamos escolher a amostra do paciente e vamos observar se o paciente realmente ele tem anticorpos contra 2 antígenos específicos da Salmonella Typhi. Se ele tem um antígeno, anticorpos contra um antígeno somático, que é um antígeno O, ou se ele tem anticorpos contra um antígeno flagelar, que é um antígeno H. Se der resultado positivo nessa primeira semana, segunda semana após início dos sintomas, ok. Pode ser ainda resultado positivo, você precisa ainda confirmar. Então, eu preciso fazer uma nova coleta
para saber se a quantidade de anticorpos ela estava nesse nível, se ela vai alcançar este outro nível, ou seja, se vai haver um aumento da quantidade desses anticorpos, que é a reação de Vidal. Então, reação de Vidal é uma técnica laboriosa, como eu disse, mas ela é muito utilizada na região amazônica, porque ela não requer equipamentos específicos para ela poder ser executada. Tá? Então, assim, na reação de Vidal, eu coloquei aqui porque a gente precisa fazer uma diluição seriada da amostra do paciente. Então, a gente faz essa combinação de solução salina com o soro do paciente, e aí eu vou diluindo cada vez mais essa amostra do paciente, e à medida que eu vou diluindo, ela vai me dar um resultado específico dizendo, olha, quanto mais diluída for e ela me der um resultado positivo, então significa que maior é a quantidade desses anticorpos que estão presentes no paciente. Então, eu preciso fazer a comparação. Digamos, eu fiz na primeira semana e deu esse 1:40. Ok, aí eu vou repetir esse exame, o resultado, a reação de Vidal, 2 semanas depois, e aí ele me deu um resultado de 1:640, por exemplo. Então ele estava aqui, e aí ele aumentou para essa quantidade aqui em cima. Então houve um aumento da quantidade de anticorpos durante esse período, um período de 1 mês praticamente. Então isso significa que o paciente teve sim uma infecção por salmonella tifo, ou seja, ele teve febre tifoide. E aí ele precisa fazer todo o acompanhamento médico. Ou seja, no caso da reação de Vidal, então, observe que nós precisamos de um tempo muito grande para poder realmente ter certeza que o paciente teve salmonella tifo. Às vezes o paciente ele já até se curou, ele já fez todo o tratamento, já melhorou da salmonella, mas eu preciso confirmar se realmente reação de Vidal. Ou seja, se realmente o paciente ele teve essa infecção por salmonella tifo. Então, é um teste que, teoricamente, ele não era para ser utilizado. Mas, na situação ou na realidade da Amazônia em si, é um teste muito utilizado, principalmente no interior dos estados, em que a gente não tem como, por exemplo, fazer o transporte da amostra em tempo hábil, num transporte, não só no tempo hábil, mas também de forma adequada para que ele chegue nos centros para poder realizar testes bem mais específicos, bem mais sensíveis e menos trabalhosos do que a reação de Vidal. Então, acaba sendo essa a realidade para o interior do estado. Quando a gente trabalha em centros especificamente, a reação de Vidal ela não é tão utilizada. Então, ela pode ser substituída por outros tipos de testes que acabam sendo bem mais sensíveis e com um resultado muito mais rápido para poder iniciar o tratamento de fato. Tá? Então, aqui é o que realmente a gente observa como resultado, por exemplo, positivo e tal, só para mostrar esses resultados, quando a gente faz a leitura da reação de Vidal. Então, quais são os outros testes que nós podemos, por exemplo, estar utilizando para poder substituir a reação de Vidal? Então, posso estar utilizando, por exemplo, a hemocultura. Hemocultura, então, vou coletar um sangue do paciente e ver se ocorre o crescimento da bactéria numa solução específica, para poder justamente não só observar o crescimento da bactéria, mas também identificar a bactéria, tá? Ou então eu posso estar utilizando a coprocultura, lembra a transmissão oral fecal? Então eu posso utilizar as fezes do paciente para fazer uma cultura e para poder identificar a espécie, a salmonella tifo. Ou então eu posso utilizar um teste, que a gente chama de teste cartão rápido, para justamente em que esse teste cartão rápido ele tem os antígenos somático e flagelar, o O e o H, em que eu vou utilizar a amostra do paciente e observar essa reação antígeno-anticorpo, tá? Para poder justamente identificar se o paciente tem ou não a infecção por salmonella. Então, esses outros testes eles são realizados nos grandes centros. Se eu for para o Amparo ou interior, eu vou estar utilizando a reação de Vidal, que é um teste muito mais laborioso, e eu preciso executar da forma correta, eu não posso pular nenhum passo, eu vou encurtar o tempo do teste, não dá. Se você alterar um pouquinho o teste, você vai estar alterando o resultado em si. Então, o teste de Vidal para o interior acaba sendo uma grande realidade para ser utilizado. Aí na capital ou nos grandes centros, a gente utiliza os outros testes que acabam sendo bem mais rápidos na identificação da salmonella tifo. Floculação.
Bom, da floculação, gente, bom, eu vou só finalizar aqui da floculação e vou deixar a imunofluorescência para a próxima aula. Então, da floculação, o que a gente vai estar observando desses testes baseados na floculação? Eu também vou estar observando essa interação antígeno-anticorpo para a formação desses imunocomplexos, só que a diferença da floculação para os outros testes, da aglutinação direta, da aglutinação indireta, é que eu vou estar observando essa formação desse imunocomplexo não a olho nu, mas eu vou precisar de algum outro dispositivo para poder observar esse tipo de reação. Nesse caso, estarei utilizando a microscopia, um microscópio óptico, para poder observar esse tipo de interação antígeno-anticorpo. Então, em relação à floculação, nós temos o VDRL, que é a abreviação desse nome gigantesco, que é justamente o laboratório que conseguiu desenvolver esse teste, então acabou ficando o nome do laboratório, tá? O VDRL não é o nome do teste, é o nome do laboratório que desenvolveu o teste. Então a gente diz que o VDRL é um teste não treponêmico. Não treponêmico porque ele não é especificamente específico para a detecção da infecção por sífilis, ou seja, infecção pela bactéria Treponema pallidum. Então, aqui eu preciso pesquisar de forma indireta a presença de anticorpos em amostras diversas, como soro, plasma, até mesmo LCR, da presença desses anticorpos não específicos, mas que podem indicar de forma indireta que o paciente está tendo infecção por sífilis. Então, nesse tipo de teste, o reagente que nós utilizamos para poder visualizar essa interação na microscopia óptica, ele é composto por colesterol, lecitina e cardiolipina. A cardiolipina é justamente um tipo de proteína que ela está presente não só nas nossas células, como ela também está presente na formação da bactéria Treponema pallidum. Então, aqui eu consigo detectar anticorpos contra a cardiolipina. Então, aqui são anticorpos anticardiolipina que reagem com a cardiolipina desse reagente, ela se combina com a lecitina e ela é precipitada pelo colesterol, que a gente observa a formação de flocos, como alguns chamam, por isso que recebeu o nome de floculação. Então, aqui é essa representação esquemática de como é justamente as micelas ou reagentes especificamente do VDRL. Então, ele apresenta justamente esses três aí, a cardiolipina, a lecitina e colesterol, que nessa interação a gente consegue observar a formação de flocos especificamente, que é justamente isso. Então, esses anticorpos não treponêmicos, que são os anticorpos anticardiolipina, acabam se ligando à cardiolipina desses reagentes, e ela se combina com a lecitina e ela precipita com o colesterol, e é o colesterol, a interação do colesterol com a lecitina, que nos auxilia a observar a reação do VDRL, se esse VDRL ele é reativo ou não reativo. E através do VDRL, ele vai te dizer, a priori, se é um resultado positivo ou negativo, e após isso você vai ter que fazer a quantificação para poder dizer, olha, até que ponto esse resultado ou este teste do VDRL, ele é de fato positivo. Então, aqui eu utilizo muito para os casos de infecção por sífilis, na fase primária, na fase secundária, na fase latente precoce. Também extremamente útil nos casos de infecção na LCR, que é a neurosífilis. Aliás, para poder detectar a presença da sífilis no LCR, é o único teste que consegue detectar, o VDRL. E também ele é muito utilizado nos casos de transmissão vertical. Quando eu tenho suspeita de sífilis congênita, também posso e vou utilizar o VDRL. O VDRL é um teste extremamente simples, barato, porque eu preciso de poucos reagentes e de um microscópio óptico para poder somente observar a formação da floculação ou não, para poder dar um resultado satisfatório. Lembrando que no teste do VDRL, gente, nós temos ter o cuidado na interpretação do resultado, porque é um teste que foi desenvolvido de forma para poder auxiliar no diagnóstico do sífilis, mas pode ter outras situações que podem dar um resultado falso positivo. É quando a pessoa faz o teste após vacinas, então a pessoa tomou vacina, por exemplo, semana passada, lembrando que nós temos 10 dias para o nosso sistema imune poder realmente, de fato, produzir anticorpos
e produzir uma resposta imune satisfatória. Então, nesse período de 10 dias, 10, 15 dias pós-vacinação, o VDRL ele pode dar um resultado falso positivo. Doenças reumáticas, doenças inflamatórias, doenças parasitárias, até mesmo doenças bacterianas também podem dar um resultado falso positivo. Não se sabe exatamente por quê, mas 1% das grávidas, 1% dos idosos e até mesmo das crianças, elas também dão um resultado falso positivo. Então, eu preciso ter o cuidado na hora da interpretação do VDRL. Será que não é um resultado falso positivo em relação a outras patologias ou essas outras situações? E aí, como é que eu vou determinar isso? Se é falso positivo ou se é falso negativo? Ou simplesmente se é falso positivo. Nesse caso, a gente precisa observar a titulação. Titulações muito baixas, quando eu faço a quantificação do VDRL, ele me dá um resultado, uma quantificação muito baixa, tipo 1 para 2, 1 para 4, é bem possível que seja realmente, de fato, um resultado falso positivo. Tá? Mas aí eu preciso colocar lá o VDRL e tudo mais, e colocar embaixo uma observação, que é interessante. Até mesmo eu, como biomédico, observando esse detalhe, que deu uma titulação muito baixa, que seria interessante, né, uma observação dizendo assim, olha, é importante, então solicita-se que o paciente realize testes mais específicos, como o FTA-ABS, que é um teste bem mais específico para poder realmente saber se o paciente tem ou não infecção por sífilis. Se ele tem anticorpos nesse caso, o FTA-ABS é um teste que a gente vai detectar a presença de anticorpos contra o treponema pálido, diferente do VDRL. E o oposto, falso negativo, pode acontecer? Pode, que a gente chama de efeito prozona. É quando um paciente ele tem uma grande quantidade de anticorpos e esses anticorpos eles interagem entre si, competem entre si, eles não conseguem, por exemplo, o anticorpo não treponêmico, ele não consegue se ligar justamente aos reagentes, a essas micelas. E aí a gente observa um resultado negativo. Então, para poder ter certeza que não está ocorrendo esse efeito prozona, então é recomendável a gente fazer a reação na amostra pura e também na amostra diluída para poder comparar os resultados para saber se não está ocorrendo justamente esse efeito prozona. Tá certo? Bom, aí a gente fica por aqui, tá? E aí na próxima aula a gente finaliza com imunofluorescência, viram que é muita coisa, né? Vocês também observaram que eu já mandei o material para leitura sobre todos esses testes imunológicos. E aí na próxima aula a gente finaliza sobre imunofluorescência e eu faço uma pequena revisão, já pensando na prova, que a prova já começa praticamente no final do mês de setembro. Tá certo, meu povo? Bom, opa, ok. Bom, gente, falei pra caramba. Então, a gente finaliza por aqui e aí a gente se encontra na próxima terça para poder finalizar sobre os testes imunológicos e fazer essa revisão já para a prova, tá certo? E também, por favor, não esqueçam de fazer os exercícios. Lembre-se, a prova de vocês vai valer 7, tá? A prova online. E os outros 3 pontinhos que vocês têm direito são aqueles 2 exercícios que eu já disponibilizei lá na plataforma e eu vou disponibilizar hoje o 3º exercício. Até quando para entregar esses exercícios? Até um dia antes da prova, tá certo? Não, peraí, até o dia da prova, pronto, melhor, tá? Então, vocês podem entregar esses exercícios até o dia da prova. Tá? Lembrando que o que está disponível na plataforma já fica online, eu já vou vendo, já vou anotando, corrigindo, tudo direitinho. E esse outro vocês vão precisar entregar, aí eu vou disponibilizar meu e-mail para vocês poderem entregar esse outro exercício. Certo? Bom, acho que era isso que eu tinha que falar, muita coisa. E tem muito mais, só que o tempo não permite que eu fale tanto assim, de todos os testes de fato. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem utilizar os preceptores, os biomédicos, para poder tirar essas dúvidas e explicar alguns outros detalhes, ou até mesmo mostrar como são executadas essas técnicas, para vocês entenderem. Ah, então é assim que se faz. Ah, tá, agora eu entendi o que era aquilo que a professora falou, que eu fiquei boiando, tá? Então, vocês podem muito bem utilizar os preceptores para poder observar justamente esses testes imunológicos. Bom, é isso. Beijo e até a próxima terça.